Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos 6 questões de direito penal que foram cobradas no 33º exame. Hoje nós vamos comentar 6 questões de direito processual penal do mesmo exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação das demais aulas que estão por vir. Forte abraço, vamos lá! Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, 6 questões de direito processual penal que foram cobradas aí no 33º exame. Vamos lá, olha só. Vanessa foi presa em flagrante logo após cometer um crime de furto em residência. A proprietária do imóvel, Jurema, 61 anos, informou aos policiais que viu, pelas câmeras de segurança, Vanessa escalando o alto muro da residência, ingressando na casa, acreditando a vítima que a mesma rompeu o cadeado da porta, já que este encontrava-se arrombado. Por determinação da autoridade policial, um perito oficial compareceu à residência de Jurema e realizou o laudo para confirmar que o muro que Vanessa pulou era de grande altura e demandava esforço no ar. Deixou, porém, de realizar a perícia no cadeado e na porta por onde Vanessa teria entrado na casa. E aqui, pessoal, vou abrir parênteses para nós verificarmos o artigo 158 do CPP. Tá? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável, portanto, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado ou da acusada. Tá? Então, essa questão tem como pilar o artigo 158, porque a infração deixou vestígio, né, no muro e o cadeado. E a autoridade policial corretamente mandou lá o perito oficial para que fosse feita aí a perícia. Lógico, a perícia nos atos que deixaram vestígios, não é isso? Ou seja, o muro e o cadeado, tá ok? Entretanto, aqui perceba que o perito deixou de fazer a perícia no cadeado. Vamos continuar a leitura da questão, tá? Vanessa foi denunciada pelo crime de furto qualificado, sendo imputada pelo Ministério Público a qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo. Perceba que ela ganhou uma qualificadora aí, tá? No curso da instrução, assistida à ré pela Defensoria Pública, as partes tiveram acesso ao laudo pericial e, em seu interrogatório, Vanessa confessou os atos, inclusive o rompimento do cadeado para ingresso na residência, bem como informou que sabia que a lesada era uma senhora de idade. A vítima, Jurema, não compareceu, alegando que não poderia deixar sua residência exposta, já que o cadeado da casa ainda estava arrombado, argumentando ser idosa, acostando sua carteira de habilitação e destacando que as imagens da câmera de segurança já juntadas ao processo confirmavam a autoria delitiva, você, como advogado, foi constituído por Vanessa para a apresentação de alegações finais. Considerando as informações expostas, você deverá alegar que... Pois é, pessoal, então questão aí que trata de provas, né, no direito processual penal, e aí nós temos obrigatoriamente que citar o artigo 155 do Código de Processo Penal. Olha lá, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas, tá? Essas ele não pode deixar de considerar, tá? Apesar desse artigo consagrar o princípio do livre convencimento motivado, ele tem ressalvas. E eu quero que você perceba isso. Professor, qual o conceito dessas provas? Vamos verificar, aproveitar que nós estamos aqui, vamos aprender. Olha só. Todas as provas abaixo podem ser produzidas na fase investigatória ou fase judicial. Ah lá, as provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova por decurso de tempo. Caso não sejam produzidas, perdem a razão de produção, depende de autorização judicial, mas tem seu contraditório postergado, diferido. Exemplo, interceptações telefônicas. Tá? Então, a interceptação telefônica é uma prova cautelar
com autorização judicial. Ah lá, as provas não repetíveis são aquelas que, quando produzidas, não tem como serem produzidas novamente. O exemplo mais comum é o exame de corpo de delito. Então, nós estamos aqui, no caso concreto, diante de uma prova não repetível, tá? Não depende de autorização judicial, razão pela qual foi a autoridade policial solicitou o exame de corpo de delito, tá? E tem o seu contraditório diferido. E nós temos ainda as provas antecipadas, que possuem contraditório real. O exemplo clássico é de uma testemunha que está no hospital em fase terminal. Nessa situação, depende de autorização judicial. Sua colheita é feita em momento processual distinto daquele legalmente previsto, por isso a classificação de prova antecipada, tá bom? Diante disso, pessoal, nós temos que ler ainda o artigo 159 e o 197. Olha só, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior, geralmente é concursado, tá? Parágrafo 1º, na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Portanto, o exame de corpo de delito, em regra, é realizado por um perito oficial, tá? Um perito oficial. Na falta desse perito oficial, aí sim poderá ser realizado, diz a legislação, né, por 2 pessoas idôneas, tá? Artigo 197, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E para sua apreciação, o juízo deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Portanto, a confissão não tem a importância que uma pessoa leiga, não técnica, né, admite. Né? O advogado que é técnico, ele sabe que nem sempre a confissão é a melhor das provas. Tá? Então, olha só, vamos para as assertivas. Letra A perícia realizada no muro não poderá ser considerada como prova. Ora, acabamos de ver que a perícia realizada no muro é uma prova não repetível, tá? E, apesar do princípio do livre convencimento motivado, o artigo 155 ressalva essa prova, tá? Então, ela deve sim ser considerada. Quando bota, ó, a perícia realizada no muro não poderá, deixou a assertiva A incorreta. Nem vou ler o resto da assertiva, tá? Letra B. Deve ser afastada a qualificadora, com fundamento no rompimento do obstáculo, já que não foi produzida a prova pericial, não sendo suficiente a confissão da acusada, consoante, sim, o artigo 197 e o artigo 158 do CPP, tá? Perfeito, né, pessoal? Apesar da confissão, havia imagens, tá? Ou seja, não tinha como ela negar o crime, tá? Entretanto, o perito deixou de realizar o exame de corpo de delito no cadeado, né? Aí foi uma falha do Estado, tá bom? Logo, a qualificadora deve ser afastada, tá bom? O gabarito aqui, sem dúvida nenhuma, é a letra B, é a melhor opção que o advogado de Vanessa deveria optar nas alegações finais, tá bom? Letra C, pessoal, olha lá. A perícia realizada para demonstrar a escalada foi inválida. Não, a perícia realizada para demonstrar a escalada não foi inválida. Por que foi inválida, né? Pois não foi realizada por 2 peritos. Não precisava de 2 peritos, diz o parágrafo 1º do artigo 159, nós acabamos de ler, tá? Na falta de 2 peritos, poderiam fazer esse exame de corpo de delito 2 pessoas idôneas, tá? Letra D, a idade da vítima não foi comprovada por documento idôneo. Olha, a carteira de habilitação é um documento idôneo, tá? Gabarito, portanto, é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 65, prova tipo 1, branca. Durante a festa em uma casa noturna, Michele se desentende com sua amiga Flávia. Ele desfere um tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Flávia então se dirige à autoridade policial e registra o fato, manifestando expressamente seu interesse em representar contra Michele, tendo em vista a natureza de ação penal pública condicionada à representação. Fim do procedimento policial, os autos foram encaminhados ao juizado especial competente e o Ministério Público apresentou proposta de transação penal a Michele, que não a aceitou.
Após o oferecimento da denúncia pelo parquê, Flávia se diz arrependida e manifesta ao seu advogado interesse em se retratar da representação oferecida, destacando que ainda não foi recebida a inicial acusatória. Considerando os fatos acima narrados, você, como advogado ou advogada de Flávia, deverá esclarecer que... E aí, pessoal, a questão trata de retratação, né? Artigo 25 do CPP, olha lá. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, tá? Então, a vítima pode se retratar? Sim. E o marco temporal é até o oferecimento da denúncia, tá? Essa é a questão que ou você sabia ou você não sabia, né? Eu trouxe aqui a Lei Maria da Penha, que é um caso especial que pode cair no seu exame. Olha lá, artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, tá? Cabe a retratação da retratação? Sim, desde que não passados os 6 meses, né, prazo decadencial aí, do direito de representar, da data do fato ou da respectiva ciência da autoria, tá bom? Vamos às assertivas, olha só. Letra A representação, nesse caso, será irretratável por já ter sido oferecida a denúncia. Sim, o enunciado foi claro, já foi oferecida a denúncia, então, nesse caso, ela é irretratável, o gabarito é a letra A. Tá bom? Vamos ver as outras assertivas. Olha só. A retratação da representação poderá ser realizada até o momento da sentença. Não, não é o momento da sentença, é até o oferecimento da denúncia. Tá? C. A retratação da representação será cabível até o recebimento da denúncia. Opa, até vírgula está ok, né? Em audiência perante o juiz, especialmente designada para tal finalidade. Perceba que ele misturou, né, a retratação da Lei Maria da Penha com a retratação prevista no Código de Processo Penal. Esse caso aqui não é caso de violência familiar, né? Não está no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, essa assertiva C está totalmente incorreta. Letra D. A representação será irretratável, independentemente do momento processual. Então, ela não é irretratável e depende, sim, do momento processual, tá bom? Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 66, prova tipo 1 branca. Fernando foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática de crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro, pois conduzia veículo automotor em via pública sob a influência de álcool. O magistrado competente, ao analisar o auto de prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória, aplicando medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Fernando, entendendo que a cautelar prejudicaria seu sustento, já que era motorista de caminhão, solicita que você, como advogado ou advogada, adote as medidas cabíveis para questionar a decisão do magistrado de aplicar a cautelar alternativa de suspensão da habilitação. Considerando apenas as informações expostas, de acordo com o CTB, o advogado de Fernando, e aí nós temos que ler o artigo 294 do CTB, olha só. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar ou da decisão que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo, tá? Então, o advogado de Fernando poderá, sim, apresentar recurso em sentido estrito, tá? O gabarito, portanto, é a letra C.
tá? Não vou nem comentar as outras, porque esse é o tipo de questão que ou você sabia ou você não sabia, tá? A letra A é absurda, não poderá apresentar recurso, olha, tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 67, prova tipo 1 branca. Bartolomeu foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado. No dia da sessão plenária do Tribunal de Júri, no momento dos debates orais, o promotor de justiça iniciou sua fala lendo o teor da denúncia para que os jurados tivessem conhecimento sobre os fatos imputados. Após afirmou que estaria presente a prova da materialidade da autoria, passando a ler a decisão da pronúncia e destacar que esta demonstraria a veracidade do que assegurava sobre a prova da prática do crime por Bartolomeu. Por fim, o parquet leu reportagem jornalística que apontava Bartolomeu como possível autor do delito, sendo certo que tal documentação foi apostada ao procedimento 7 dias antes da sessão plenária, tendo a defesa acesso à mesma 4 dias úteis antes do julgamento. Em sua fala, a defesa técnica de Bartolomeu pugnou pela absolvição, negando a autoria, e consignou em ata seu inconformismo com a leitura da denúncia, a menção à pronúncia e a leitura da reportagem jornalística. O réu foi condenado, considerando as informações narradas com base nas previsões legais e sob o ponto de vista técnico. No momento de apresentar recurso de apelação, o advogado de Bartolomeu poderá alegar a existência de nulidade em razão, e aí ele dá diversas opções misturadas aí. Mas vamos ler o artigo 476, o 478 e o 479 do Código de Processo Penal para entender essa questão. Olha só, encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Tá? Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência à pronúncia, à decisão de pronúncia. Então, professor, ele não pode fazer menção, durante os debates, à decisão do juízo, né? Que é a decisão de pronunciar o acusado. Né? Aí, a denúncia ele pode fazer, tá? Ele não pode fazer menção à pronúncia. E aí, o pessoal confunde, né? Ele também não pode fazer menção às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e a determinação do uso de algemas como argumento da autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Ele não pode fazer menção ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias, tá? Dando-se ciência à outra parte. Perceba que ele juntou com antecedência mínima de 7 dias. E o enunciado ainda disse que 4 dias úteis antes a defesa teve acesso a reportagem jornalística. Portanto, olha só, ele pode fazer menção à denúncia? Pode. Nesse caso aqui, ele poderia ler a reportagem? Sim, tá? Por quê? Porque juntou 7 dias antes. Ele não poderia fazer menção à pronúncia, tá ok? Agora, visto isso, vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Considerando as informações narradas com base nas previsões legais e sob o ponto de vista técnico, no momento da apresentação do recurso de apelação, o advogado ou advogada de Bartolomeu poderá alegar a existência de nulidade em razão da leitura da denúncia? Não. Da leitura da denúncia, não. Então, quando ele cita a leitura da denúncia, né, como causa de nulidade, a assertiva A fica incorreta. Quando ele cita a leitura da reportagem jornalística, também a lei fica incorreta, porque esses 2 itens ele poderia citar, tá bom? Letra B, ele pode alegar a existência de nulidade em razão da menção à pronúncia? Sim, em razão da menção à pronúncia, pode. Agora, em razão da leitura da reportagem jornalística, nesse caso concreto, não, tá bom? Olha lá, C, em razão da reportagem jornalística? Não. A menção à pronúncia apenas? Sim.
O gabarito, portanto, é a letra D. Tá? Ele pode alegar nulidade em razão da menção à pronúncia apenas. Tá bom? Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 68, prova tipo 1 branca. Paulo, advogado, foi intimado de 2 decisões proferidas pelo juízo da execução penal no Rio de Janeiro, em relação a 2 de seus clientes. Na primeira, foi determinada a perda de 1/5 dos dias remidos por Lúcio, considerando que foi reconhecida por meio de procedimento regular, observadas as exigências legais, a prática de falta grave pelo mesmo. Na segunda decisão, o pedido de progressão de regime formulado por Paulo em relação ao apenado Flávio foi deferido, tendo o magistrado fixado como condição a ser observada no regime aberto o cumprimento de prestação de serviço à comunidade diante das intimações Paulo poderá apresentar. E aí, pessoal, são 2 decisões no âmbito do procedimento judicial de execução penal, tá? E aí, Lei 7.210 de 1984, né? Artigo 127, ó. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Perceba que ele cometeu falta grave apurada em procedimento legal, né? Ou seja, em procedimento regular, e o juiz decidiu revogar 1/5 dos dias remidos. Tá? Olha que legal, 1/5 é menor do que 1/3. Então, se ele pode fazer até 1/3, ele pode fazer 1/5, que é menor que 1/3. Então, cuidado aí com a matemática, não é isso? Aqui, essa decisão está correta, tá? Não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Já a segunda decisão, né, do pedido de progressão de regime em relação a Flávio, o magistrado, de forma ilegal, colocou como condição o cumprimento de prestação de serviço à comunidade, o que contraria a súmula 493 do STJ. Olha só, é inadmissível a fixação da pena substitutiva do artigo 44 do Código Penal como condição especial ao regime aberto. Portanto, o juízo, nesse aspecto, agiu de forma incorreta, tá bom? Visto isso, vamos para as assertivas. Olha só, diante das intimações, Paulo poderá apresentar, letra A, recurso em sentido estrito? Não. Né? Na Lei 7.210, especificamente no artigo 197, né? Os artigos 194 a 197 tratam desse procedimento judicial no âmbito da execução penal. O artigo 197 diz o seguinte: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, cuidado, não é recurso em sentido estrito nesse caso, tá? Que nós estamos no âmbito da Lei de Execução Penal, tá? Então, o erro está aqui, ó, recurso em sentido estrito na letra A. Letra B, agravo para questionar as 2 decisões do magistrado, que seriam ilegais. Não, as 2 não são ilegais. Tá? Uma é legal e a outra é ilegal, já vimos isso. Letra C, cabe agravo para questionar apenas a decisão que determinou a perda dos dias remidos? Não, a perda dos dias remidos é a decisão legal. O juiz poderia fazê-lo. Ele não poderia fazê-lo no que tange a condição especial para a progressão do regime. Tá? Então, o erro está aqui, ó, ok? Ele trocou. Na letra D, há agravo para questionar a decisão que fixou a prestação de serviço à comunidade como condição para a progressão para o regime aberto, não havendo ilegalidade, porém, na determinação da perda de 1/5 dos dias remidos por Lúcio. Tá bom? Gabarito, portanto, é a letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 69, prova tipo 1 branca. Carlos, em relatório final conclusivo de inquérito policial, foi indiciado pela prática de crime de receptação qualificada. Recebido o procedimento investigatório, o promotor de justiça verificou na folha de antecedentes criminais que Carlos possuía uma única anotação e era tecnicamente primário, mas que teria sido beneficiado 8 anos antes pela suposta nova técnica delitiva, por proposta de suspensão condicional do processo em relação a crime de
estelionato. Considerando as condições expostas, você, como advogado de Carlos, deverá esclarecer que, de acordo com o Código de Processo Penal, e aí nós estamos falando aí do artigo 28A, do acordo de não persecução penal, tá? Artigo aí relativamente novo no Código de Processo Penal e que, lógico, foi explorado aí pela banca examinadora. Vamos ler, olha só. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação ou prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. E aí ele fala, reparar o dano, renunciar voluntariamente a bens, prestar serviço, pagar prestação pecuniária, cumprir por prazo determinado. Isso aí o juízo que vai decidir, de acordo com o que está na lei. Parágrafo 2º, olha só. O disposto no caput deste artigo não se aplica, portanto, não se aplica o acordo de não persecução penal, olha só. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 3. Tiver sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Portanto, o inciso 3 é o que o examinador explorou na questão. Tá bom? Visto isso, vamos para as assertivas. Olha só, letra A. Considerando as informações expostas, você, como advogado de Carlos, deverá esclarecer que, de acordo com o CPP, poderá ser proposto acordo de não persecução penal. Independentemente da confissão, não. O caput do artigo 28A do CPP diz o seguinte, olha lá, tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, tá? Então, ter confessado é uma condição para o acordo de não persecução penal. Quais são as outras condições? A prática da infração penal deve ser sem violência e a pena mínima deve ser inferior a 4 anos, tá bom? Então, olha só, o independentemente deixou a assertiva incorreta, tá? Letra B. Não poderá ser proposto acordo de não persecução penal. Poderá sim. Por quê? Porque ele foi beneficiado 8 anos antes com a proposta de suspensão condicional do processo. E o parágrafo 2º do artigo 28A, especificamente no inciso 3, diz que se esse período for nos últimos 5 anos, aí há sim impedimento ao acordo de não persecução penal, tá? Logo, ele poderá. Então, o erro está aqui, tá? Letra C, C é o gabarito da questão, olha só. Poderá ser proposto acordo de não persecução penal, considerando a pena e natureza do crime, mas Carlos necessariamente deverá confessar a prática delitiva. Perfeito, tá, pessoal? Ele deve sim confessar a prática da pena delitiva, tá? Letra D, não poderá ser proposto acordo de não persecução penal em razão da pena máxima prevista para o delito ultrapassar 4 anos. Não tem a ver com pena máxima e poderá sim ser proposto o acordo. Nós já verificamos. Gabarito, portanto, é a letra C. Com isso, nós terminamos aí 6 questões de direito processual penal do 33º exame. Forte abraço, bons estudos.